queria compartilhar com os irmãos aqui, no Salmo 127. Como eu sei que muitos de vocês usam, especialmente os mais jovens, né, a Bíblia no celular, se você tiver no seu celular ou algum no tablet, a versão da revista corrigida, depois você dê uma olhada ou abra aí, nós vamos eventualmente fazer referência a alguma coisa dessa versão. A revista corrigida foi usada no Brasil até 1959. Depois iniciou a revista atualizada, que eu creio, vocês usam aqui. Já tem agora a nova Almeida atualizada, que começou em 2017, mas provavelmente os seus avós leram muito certamente a revista corrigida. Então eu estou lendo aqui na versão atualizada, Salmo 127, nos diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Abra nossos olhos, a Deus, para enxergarmos na Tua palavra aquilo que nos edifica. Não somos capazes de entendê-la. Precisamos que o Teu Espírito, o mesmo que a inspirou, possa também nos trazer edificação, esclarecimento, possa nos guiar, nos confortar, nos confrontar, enfim, fazer aquilo para o que o Senhor já designou esta palavra nesta manhã, neste local. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é algo muito conhecido. A vida cristã não acontece por acaso. A nossa vida espiritual se constrói com muita luta, com muita oração, com muita dedicação, empenho e fé. Ninguém vai dormir um crente relapso e acorda no outro dia uma pessoa gerando frutos do Espírito, cheio de dons e talentos. A vida cristã não acontece assim. Não é como você acordar de um coma, saindo de um estado de inatividade para um estado agora de gozo completo de todas as suas virtudes. Ninguém cresce, ninguém se torna um crente maduro simplesmente por tempo de igreja. E olha, tenho 55 anos, nasci numa igreja presbiteriana em Cuiabá, Mato Grosso. Meus pais, meus avós e meus bisavós são todos presbiterianos. Então eu já vi muita coisa acontecer, e uma coisa eu estou certo: em todos os lugares, não sei aqui, mas em todos os lugares tem pessoas que estão na igreja há mais de 40 anos, mas elas não crescem. São pessoas que ouvem, mas não conseguem de maneira nenhuma articular e falar da verdade de Deus para outra pessoa. Sempre haverá pessoas assim. E por causa disso, irmãos, a palavra desse salmo nos faz um desafio que é bastante relevante para que pensemos um pouco nesta manhã. Há muita coisa que nós fazemos na vida que se tornam inúteis. São coisas que nós investimos, são estratégias que nós nos envolvemos, mas que se mostram inúteis ao longo do tempo. Essa semana mesmo, quando eu vinha para cá, quando eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, tinha muita fila, muita gente no saguão. E quando tem muita gente, as filas elas se entrelaçam, você não sabe exatamente qual fila vai para qual portão.
E ninguém que tem um pouco de experiência em viajar sabe que você não entra em qualquer fila, depois de 40 minutos esperando na fila, você descobre que a fila ia para um portão diferente. É inútil. Não tem como você argumentar, mas eu estava na fila. Olha, me desculpe, mas a fila, ela passava por aqui, mas ela ia para o portão seguinte. Então, antes de você se envolver em dedicar o seu tempo, dedicar os seus recursos, dedicar a sua saúde, é sempre importante você saber se aquilo que eu estou fazendo não é em vão. Porque se for em vão, você só vai continuar fazendo se você for louco. Se você não tem nenhuma preocupação de gastar o seu tempo, gastar a sua saúde, gastar os seus recursos em algo que você sabe que não vai gerar nada. Portanto, diante dessa situação, a pergunta que eu queria responder com os irmãos nessa manhã é: como saber? Como saber se alguma coisa, dentre as tantas que eu tenho feito, tem sido em vão? Você já se fez essa pergunta algum dia? E eu sei que se você está aqui hoje é porque você tem feito várias coisas. Ninguém estaria enfiado numa igreja domingo de manhã com um sol bonito desse, a uma praia a 500 metros, fazendo o que aqui dentro? Exceto se você crê que o investimento que você faz vindo à igreja é algo que não é em vão. E eu pergunto a você nesta manhã, você sabe se não é em vão? O Salmo, então, nos fala de algumas coisas. Eu queria, então, listar com vocês aqui. Ele fala de 3 coisas que são em vão. E uma delas é algo que é muito útil. Então, são 3 coisas em vão e uma que não é em vão. Vamos começar, então, pelas coisas que são em vão. E é a ordem que o próprio Salmo apresenta. A primeira delas, veja aí no versículo 1, é dito que é inútil edificar somente com a mão de obra humana. É inútil edificar alguma coisa somente com a mão de obra humana. O texto diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Dessa afirmação, se você tiver uma caneta e você tem o costume de anotar na sua Bíblia, eu queria que você sublinhasse a palavra trabalham. Em vão trabalham. Veja que o salmista está dizendo que quando Deus não age, quando Deus não coopera, quando Deus não está trabalhando, não está por trás daquilo que você está fazendo, é possível que pessoas já estejam trabalhando. Então o texto nos mostra que essa casa, ela já vem sendo edificada. Então, o verbo não está dizendo, se o Senhor não for edificar uma casa, as pessoas que trabalharão nela, trabalharão em vão. Não, o texto coloca no presente, estão trabalhando em vão. E aí é que está o grande engodo de às vezes nos envolvermos com coisas que você vê, tem muita gente fazendo aquilo, tem várias pessoas cooperando, então certamente Deus está por trás daquilo. Nem sempre. O texto fala que, sim, tem alguém trabalhando, tem alguém edificando, mas nisso não é uma garantia de que Deus esteja por trás. E, meus irmãos, sejamos honestos. Eu e você, que já temos um pouco mais de idade, sabemos que tem muita coisa que é construída por causa da ganância, por causa da vaidade, por causa da teimosia de algumas pessoas, mas nem por isso a gente pode dizer que o Senhor está por trás dessas coisas. E aí está o salmista nos dizendo, nos alertando, é inútil você edificar uma casa se o Senhor não edificar com você. Veja, o salmo que nós estamos lendo é um salmo de Salomão. E se é um salmo de Salomão, eu acho oportuno perguntar de qual casa o salmo está falando. Que casa é essa? Certamente isso tem a ver não com a casa de Salomão, mas tem a ver com a casa do Senhor. E eu sei disso porque Salomão foi alguém cujo pai teve a brilhante ideia, quando o tabernáculo já tinha 440 anos,
Davi olhou para o tabernáculo, e vocês devem se lembrar que o tabernáculo era feito de pele de animais. Imagine, às vezes a gente compra um tapete para a sala, aquele tapete com a pele de vaca, de boi, e quando o tapete está novo, aquele pelozinho fica bonito, o cheiro de couro novo, mas depois, se você passa muito ali, tem cachorro, pessoas andam por cima do tapete, depois de 10 anos, aquele tapete já não tem mais nenhum fiozinho de couro, é só aquela parte cinza, e já foi todo gasto, aquela superfície bonita do tapete. Muito bem, esse tabernáculo tinha 440 anos. Imagine, irmãos, a condição em que a cobertura do tabernáculo, que era de pele de animais, se encontrava. Mesmo que tivesse sido trocado algumas vezes, mas era realmente uma situação bastante depreciada. E Davi, quando construiu a sua casa, ele observa a casa de Deus, ele tem a ideia de construir uma casa para o Senhor. E ele foi até o profeta Natã, disse: olha, eu estou pensando em construir uma casa para o Senhor, porque olha só, a minha casa está aí toda bonita, pronta, e a casa do Senhor está aqui desse jeito, em tendas. E o profeta Natã disse: olha, excelente ideia. E daquela mesma noite, Deus encontrou com o profeta Natã e disse: volta e diga a Davi, não é uma excelente ideia. É interessante a resposta que Deus dá por meio de Natã. Eu estou lendo no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, no versículo 7, Natã diz a Davi: em todo o lugar em que eu andei, com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma vez, alguma palavra com qualquer das tribos a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa? Em outras palavras, Deus está dizendo a Davi: Davi, algum dia eu já te pedi alguma casa? Sabe, irmãos, aquela pergunta que nós chamamos um banho de água fria. Davi estava tão empolgado em construir uma casa para Deus, o que há de errado com isso? O tabernáculo está ali caindo os pedaços, Davi está com a casa dele aqui toda quase revestida de ouro, o que tem de errado em construir uma casa para Deus? Mas a resposta de Deus é realmente um banho de água fria, mas é um banho de água fria que tem uma razão. Se você continua lendo, depois de Deus ter dado esse banho de água fria, ele diz o seguinte: quando os teus dias, Davi, se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino, e este edificará uma casa em meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Então, deixe-me dizer uma coisa, Davi: em lugar de você me construir uma casa, eu é que vou construir uma casa para você. E ao falar em casa, obviamente, Deus estava falando de um trono. E pela linguagem, nós não temos tempo de entrar aqui, Deus está falando, na verdade, é do próprio Jesus Cristo, que posteriormente irá dizer que eu construirei uma casa. Eu derrubarei esse templo e reconstruirei em 3 dias. Ou seja, não somos nós, irmãos, que decidimos o que precisa ser construído e quem irá se envolver naquela construção. O Salmo 127 nos faz uma grande alerta de que eu e você temos condições de fazer algumas coisas. Eu e você temos, às vezes, o tempo, a saúde, a iniciativa de criar, de construir alguma coisa. E às vezes no afã, às vezes no desejo de querer construir logo e construir rápido, nos esquecemos do que é mais importante. Será que Deus está construindo comigo? Reverendo, mas está indo tão bem, a obra está indo tão boa. Gente, ir bem, como nós vimos aqui, trabalhar, qualquer pessoa trabalha. Mas trabalhar com o que Deus está fazendo tem uma diferença muito grande. E a minha palavra nesta manhã, a igreja do Calhau, é: não gaste o seu tempo
nem os seus recursos ou a sua saúde, edificando para Deus algo que ele nunca pediu ou que ele nunca se dispôs a ajudar. E se você quer edificar a si mesmo, isso pode significar uma teimosia e uma vaidade apenas. Isso é importante porque nós geralmente nos encontramos com pessoas cheias de projetos. E todo mundo que tem um projeto fala que foi Deus que revelou, não é mesmo? Como é interessante, as pessoas criam coisas da cabeça e falam que foi Deus que colocou no coração. Bom, se Deus fosse o que colocou no coração, ele podia também ter colocado no coração da pessoa o recurso. Mas Deus colocou no coração dele só a ideia, ele quer o nosso recurso. Ele quer a nossa saúde, ele quer o nosso tempo, ele quer o nosso investimento. E aí você fica pensando, Deus não me falou nada disso, ele falou só para você. Já que você está dizendo que eu faço parte desse plano, ele poderia pelo menos ter me avisado também. Então, cuidado, irmãos, o reino de Deus é um reino que nós cooperamos com aquilo que Deus está fazendo. O reino de Deus não é formado de uma aglomeração do projeto de todo mundo. Vamos juntar todo mundo. O que é que você quer fazer? O que é que você quer fazer? Você. Vamos juntar todo mundo, juntar todos os projetos, fazer aqui um grande bem bolado de várias ideias. Vamos ver qual delas Deus se agrada mais e a gente vai levando. Não, isso não é aquilo que o Salmo está dizendo. Na verdade, o Salmo realmente está dando um banho de água fria naquilo que nós geralmente conhecemos, que é a motivação exagerada de algumas pessoas. Então, o versículo 1 diz que se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não edificar a casa, ela vai até ser edificada, mas olha, é inútil, é inútil. Então, nós veremos e sempre temos visto pessoas. E quando eu falo aqui, irmãos, construir casa, eu não estou falando só de construir igreja, não é plantar igreja, isso é sempre bom. Eu estou falando de projetos individuais, projetos pessoais. Você com a sua vida diante de Deus. Então, é inútil. Não gaste o seu tempo, não gaste o seu recurso construindo algo que Deus nunca te pediu ou que Ele não se dispõe a te ajudar. Você quer ver uma coisa que geralmente já está escrito na palavra de Deus, que Ele não se dispõe a ajudar, mas às vezes a gente teima em fazer, envolver-se com às vezes um relacionamento ilegal e impuro de adultério, e você acha que, não, mas quem sabe isso no futuro vai poder se tornar uma coisa boa, eu vou poder ter mais tempo, eu vou poder criar uma nova etapa na minha vida, e nós vamos ajuntando diversas razões para fazermos aquilo que a Bíblia diz que não está certo. Você pode até conseguir fazer tudo o que você planejou. E Davi foi um dos personagens bíblicos que tentou construir. Ele envolveu-se com uma mulher chamada Batseba, cometeu um adultério com ela. Ela ficou grávida, daquele único incidente ela engravidou. Por causa disso ele mandou matar o marido, ele fez várias coisas. Então veja, um projeto que ia muito bem. E depois de um ano, depois que a criança daquele adultério nasceu, é que então Deus resolve confrontá-lo. Então veja, cuidado com isso. Não construa, não gaste o seu tempo envolvendo com coisas que são em vão. E a primeira delas é, não edifique aquilo que Deus também não está edificando. Segunda coisa, versículo 2, é inútil adotar uma rotina mais rígida do que a que Deus te exige. É inútil adotar uma rotina mais rígida do que a que Deus exige. Versículo 2 nos diz, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Interessante
tudo aquilo que o ser humano pode fazer, ele faz dentro de um ciclo que é igual para todo mundo. E o texto aqui separa bem esse ciclo. São 3 palavras que ele usa para descrever o ciclo. Primeiro, o início desse ciclo é o ato de se levantar. O encerramento desse ciclo é o ato de repousar. E entre o início e o fim, tem aí o que ele chama, o ato de granjear. Granjear significa receber por um serviço prestado. O que há de errado com isso, reverendo? Levantar cedo, trabalhar e dormir. É isso que eu faço todo dia. Você vai me dizer que tem alguma coisa errada com isso? Veja, o texto diz que se você faz isso, você levanta de madrugada, repousa à tarde, come o pão que você trabalhou para ganhá-lo, tem aí essa nota estranha no final que o Senhor dá aos seus amados. Como se, olha só a situação estranha que pode parecer. Eu aqui trabalhando, eu aqui ralando, enquanto o Senhor escolhe um ou outro para dar de mão beijada aquilo que eu preciso trabalhar para conseguir. Isso não é meio desonesto? Não parece desonesto? Parece. Mas o que exatamente o texto está querendo nos ensinar? Algumas coisas, irmãos, sobre isso. Primeiro, ninguém consegue parar o tempo a fim de conseguir fazer mais coisas. E eu sei que se alguém conseguisse fazer isso, dar uma pausa no tempo, ele adoraria, porque ele conseguiria adiantar o trabalho, o serviço que está acumulado, ele dá uma pausa no tempo e ele trabalha. Ninguém pode voltar o tempo para conseguir refazer o que ficou mal feito, e ninguém pode aumentar o tempo para conseguir granjear mais o pão. Ninguém pode fazer isso. Então todo mundo tem 24 horas no dia. E a situação então descrita pelo salmista é de que você precisa, ao trabalhar, ao viver o seu dia a dia, se lembrar de que todos nós vivemos nesse ciclo. Todos nós temos apenas um período para granjear o nosso pão. Agora, o problema que o salmista está apresentando é um problema que realmente irrita, especialmente aqueles que têm que trabalhar. Porque os que não gostam de trabalhar, esse salmo é uma maravilha. É uma garantia de que eu vou ficar, não vou acordar tão cedo, como o salmo fala, eu não vou dormir tão tarde, e eu vou ter a garantia de que a hora que eu abrir a geladeira, estará lá o pão que eu não ganhei penosamente. Eu sei que tem muita gente que vive assim, vive encostado nos outros, vive dependendo do trabalho dos outros. E para quem vive nessa rotina de vida, esse salmo é uma maravilha. Agora, para aqueles que têm que trabalhar, para aqueles que têm que... E eu sei que tem muita gente que acorda cedo. Tá? Eu, por exemplo, para conseguir chegar no meu ambiente de trabalho, num período eu tinha que acordar pelo menos 5 horas da manhã e pegava o metrô para chegar até onde eu trabalho. É longa distância. Eu moro mais ou menos a uns 31 quilômetros da minha casa, dentro da cidade de São Paulo. Hoje eu ando de moto, mas é mais rápido um pouquinho. Mas as pessoas falam, quem anda de moto vai morrer logo. Eu falo, olha, ninguém morre antes da hora. Como um bom reformado, eu sei que ninguém morre antes da hora. Mas de volta aqui, qual é o problema? Qual é o problema de levantar cedo, trabalhar o dia inteiro, chegar à tarde em casa, mas ganhar o pão que você trabalhou para ganhar? Qual o problema com isso, reverendo? Você vai me dizer que isso está errado? Você vai me dizer que fazer isso é contrário à palavra de Deus? Eu gostaria, se pudesse eu abrir a geladeira e tivesse todo o pão que eu preciso lá, eu teria o maior prazer de acordar 11 horas da manhã e voltar para casa às 4 da tarde. Nossa, seria uma maravilha. Mas se eu tivesse a garantia de que no final do mês o sustento estaria na minha conta bancária e da minha despensa. Se o senhor garantir isso, olha, eu não vou fazer objeção nenhuma. Mas o problema é que essa mágica não acontece na minha vida. Se eu não trabalhar,
eu não tenho pão em casa. Então, o que exatamente o texto está falando? Irmãos, a lógica do texto é a seguinte: Deus criou, preste bem atenção nisso, Deus criou um ciclo de 24 horas para todos nós. E não foi por acaso. É para que nós coloquemos termo, é para que nós meçamos aquilo que de fato nós conseguimos fazer. Se você tem um sonho que você está correndo atrás, se você tem um projeto que você está querendo bancar, consome de você todas as 24 horas do seu dia. Se você é casado, se você tem filhos, se você está numa fase que outras pessoas dependem de você, alguma coisa de errado tem com isso. Você precisa rever o seu sonho e o seu projeto. Não é correto você gastar as 24 horas do dia envolvido com um trabalho se você tem esposa e filhos. Não é correto você tornar a sua vida 24 horas acesa. Você precisa descansar. E não é uma questão de cultura, não, é que você não vai aguentar. Você pode até conseguir por algum tempo, mas Deus criou-nos com essa capacidade de trabalhar dentro de um ciclo de 24 horas. Experimente trabalhar 4 dias sem dormir. Eu sei que tem gente que às vezes faz isso. Para entregar algo que está atrasado, ele trabalha como um louco. Mas depois de 4 dias sem dormir, a própria constituição humana começa a ser alterada. Você não pensa mais da mesma maneira, você não tem mais o mesmo rendimento, você se torna uma pessoa, às vezes, irritada com qualquer coisa, e aí diversas situações começam a acontecer. Portanto, quando Deus nos diz que aos seus amados Ele o dá enquanto dorme, é uma lembrança para que nós repensemos aquilo que nós estamos tentando colocar dentro das nossas 24 horas. Uma coisa eu estou certo, irmãos, ninguém consegue aumentar as horas de um dia. Isso você pode esquecer. Outra coisa também que eu estou certo, ninguém consegue voltar o tempo ou parar o tempo. Então o que a gente pode fazer? Olha, a gente pode rever o que é que nós estamos fazendo. Você pode, por exemplo, perguntar: por que Deus não está dando o meu pão enquanto eu durmo? Isso significa dizer, por que Deus não está abençoando o que eu estou fazendo? Estou trabalhando aqui como um louco. Será que tem alguma coisa errada com o que eu faço ou com o modo como eu faço? Segunda coisa que você deve perguntar, se você está nessa rotina louca e não vê o retorno, é: que tipo de pão você espera receber de Deus enquanto você dorme? Isso também é importante. A Bíblia fala que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Mas o que é que Ele vai dar? Olha, certamente Ele não vai te dar um iate, uma casa, né, com 4 pavimentos. Não, calma lá. Há limites. A mente humana, ela sonha, ela inventa coisas que Deus nunca prometeu dar para ninguém. Então, às vezes, você está envolvido com um sonho, ele não é real, e você está se matando para conseguir uma coisa que Deus nunca prometeu. Então, essa é a segunda coisa inútil que o texto fala. É inútil adotar uma rotina mais rígida do que a que Deus exige. Porque Deus criou a rotina nossa com 24 horas para podermos fazer aquilo que somos capazes. Em quarto lugar, irmãos, o que é que há de útil então, reverendo? Já está falando tanta coisa inútil, fale-nos uma coisa útil para nos consolar. Sim, tem uma coisa útil e ela começa a partir do versículo 3 aí no seu salmo. Veja aí, o texto fala de herança do Senhor são os filhos. Veja que parece que o salmo mudou, parece que é outro salmo agora, ele começa a falar de uma situação diferente.
Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Depois ele compara, e aí também eu queria que você, se você pudesse e quisesse, sublinhe essa palavra, como flechas. O texto não está falando que os filhos são flechas, mas ele está fazendo uma comparação. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. O Salmo começa então a falar de uma nova maneira de olhar para os filhos. A primeira maneira de olhar para os filhos é que os filhos são herança do Senhor. Essa é a primeira perspectiva que nós temos. Herança é algo que visivelmente nos lembra do fato que nós não somos os donos, é uma herança. E a herança, ela passará por nós. Aí está uma grande lição para que nós investamos em nossos filhos. Nunca imagine que os seus filhos são pessoas que viverão para sempre com você, são pessoas que irão devolver todo o investimento feito em cada um deles. Não, filhos são heranças que nós administramos por um tempo, esperamos que eles sejam bênção no futuro, mas nós não podemos investir em filhos guardando a nota fiscal de tudo o que nós gastamos com cada um deles. Vai chegar uma hora que você vai desistir. Eu tenho um amigo que resolveu fazer isso, não porque ele estivesse querendo cobrar dos filhos, mas ele queria só ter uma noção. E o menino nasceu, ele começou a colocar, guardar numa gaveta toda a nota fiscal daquilo que ele gastou com aquela criança. E ele disse, pastor, depois de um ano, só o que eu gastei de fralda. Eu falei, chega, não vou guardar mais nota nenhuma não. Eu estou ficando desesperado. Porque só com as fraldas eu gastei isso tudo. Imagine quando esse menino crescer, quiser um telefone celular, quiser estudar fora, aí pronto, eu já vou ficar maluco hoje. Eu joguei todas as notas fiscais, não comecei a guardar nada e comecei simplesmente a agradecer a Deus e pedir que o Senhor me abençoasse com meios para poder fazer aquilo que fosse possível. Mas esse é um ponto importante, irmãos. Quando nós olhamos para os nossos filhos como herança do Senhor, nós dividimos um pouco essa responsabilidade com Deus, que na verdade é só dele. Não adianta você se preocupar demais com aquilo que pode ser, com aquilo que o seu filho poderá encontrar, com aquilo que... Não adianta, porque os filhos são herança do Senhor. Não são propriedade nossa. E aí uma coisa que você pode ser dono de qualquer coisa, mas ninguém é. A lei brasileira não permite você ser dono de pessoas. Permite? Não permite. Você não é dono de ninguém. Muito menos seu filho. Enquanto eles são pequenos, a gente age como se fôssemos donos dele. Você não vai fazer isso. Por quê? Porque eu estou mandando. Mas isso demora pouco, porque os filhos crescem e eles descobrem que eles podem fazer coisas que contrariam ou pelo menos são diferentes daquilo que os seus pais querem. E a maneira de nós olharmos para isso de uma maneira útil é entender o que o salmista fala. Os filhos são heranças do Senhor. É um privilégio você usufruir daquela herança por um período, mas é Deus quem vai guiá-los para os caminhos que Ele quiser. Segunda coisa que essa perspectiva nos fala de olhar para os filhos é que os filhos são comparados então como flechas. Está vendo aí? Como flechas na mão do guerreiro. Aqui uma coisa importante sobre essa comparação que o salmista faz. Olhe na sua Bíblia. Você viu aí o que é feito com a flecha? É dito que, versículo 4, como flechas na mão do guerreiro. E é só o que é dito sobre essas flechas.
Esse texto não está falando que os filhos são as flechas que você retesa o arco e lança o filho para o futuro, numa direção estratégica. O texto não fala nem de arco, se você quer saber. Está vendo? Não está falando de arco, só está falando da flecha. E a virtude aí é que a comparação é feita com a flecha na mão do guerreiro. Aí é que está o segredo deste versículo. Reverendo, eu não entendi nada. O que tem de interessante na flecha na mão do guerreiro? Esse é um evento, é uma linguagem. Depois, se você quiser, pesquise aí no Google a flecha na mão do guerreiro no Império Assírio. Você verá que essa era uma proeza que as pessoas tentavam fazer. Sempre que numa batalha, um soldado conseguia apanhar a flecha na mão. Olha a proeza de fazer isso. O risco de essa flecha atravessar a sua mão, ou dessa flecha atingir o seu pescoço, era muito grande. Então, geralmente as pessoas fugiam das flechas. As flechas vinham de todas as direções, então as pessoas se protegiam das flechas. Mas alguns soldados se lançavam a essa grande proeza de querer apanhar a flecha com a mão. E quando isso acontecia, aquilo era um motivo de grande celebração. De modo que alguns imperadores assírios do mundo antigo, quando entravam na cidade que eles haviam conquistado, era comum, e hoje tem várias lápides que foram construídas nos palácios, assírios, hoje na região de Bagdá, antiga cidade de Nínive, mas há descrições dos faraós, dos imperadores assírios entrando em seus cavalos com as flechas, segurando as flechas na mão, erguidas, e embaixo da lápide está escrito: eu derrotei o inimigo como as flechas que eu consegui apanhar com as minhas próprias mãos. Ele não tinha apanhado flecha nenhuma. Talvez alguns dos seus subalternos tenham conseguido isso, mas de fato era uma cena que inspirava uma grande proeza. Então é isso que o Salmo está falando. O Salmo não está falando de atirar filho para lugar nenhum. O Salmo não está falando de colocar os filhos no arco e colocar na direção e mirar, e aí você solta o filho e aí dali para frente é Deus quem cuida. Não, isso até é um bom pensamento, só que não é o que o texto está falando. O que é que o salmista fala que esse herói fez com a flecha? Ele colocou na sua aljava. A aljava é o local onde guarda a flecha. Então, ninguém está jogando flecha para lugar nenhum. Mas o grande prodígio aqui é você, então, conseguir apanhar uma flecha. Semelhantemente, assim como é quase impossível você apanhar uma flecha no ar, criar um filho que não vá te envergonhar, mas que irá caminhar sendo um homem ou uma mulher de Deus, é um grande prodígio. Eu tenho que dizer, eu não posso esconder isso, irmãos, mas muitas pessoas, muitos pais tementes a Deus, fizeram o possível e o impossível para que os seus filhos crescessem andando nos caminhos do Senhor. Mas por razões que nós não conhecemos, esses filhos se tornaram pessoas imprestáveis, que envergonham os pais, envergonham a Deus e a igreja. Ninguém tem como explicar isso, não é culpa dos pais, não. Então, ter o privilégio de ver os filhos, não é só frequentando a igreja onde nós estamos, é estando próximo de Deus. Se ele quiser escolher outra igreja, amém. O importante é que ele esteja andando junto do Senhor. Mas nem isso, às vezes, as pessoas têm o privilégio de ver. Portanto, ver um filho caminhando com Deus é semelhante ao milagre de você apanhar uma flecha no ar. Não conte com isso, não saia todo orgulhoso, meu filho está comigo aqui na igreja. Olha, graças a Deus, mas podia não estar.
Um colega nosso lá o César conhece o reverendo Mauro Meister? Quando ele teve o primeiro filho, ele começou a escrever um livro, porque tudo que ele fazia dava certo. Ele começou a escrever um livro, Como Criar os Filhos no Caminho do Senhor. Se ele chorar e gritar, faça isso. Porque eu falei alguma coisa, eu fiz, o menino parou. Se ele desobedecer, faça isso. E aí ele fez alguma coisa, o menino começou a obedecer. Então ele começou a fazer as dicas. Aí nasceu a segunda, é a filha. Ele jogou o livro no lixo. Ele descobriu que não é o que ele falava que dava certo, é que cada filho é um filho diferente. É o que Deus faz na vida é que realmente conta. Nós somos assim colaboradores. Na verdade, a maioria das vezes a gente mais atrapalha do que ajuda o que Deus está fazendo. Mas pela graça de Deus, alguns filhos permanecem perto do Senhor, trazendo honra, não necessariamente para nós, mas para Deus. Então, o texto fala que os filhos são herança e são como frutos do ventre no galardão, como flechas na mão do guerreiro. E aí vem, por último, esse versículo 5, é aqui que eu gostaria que vocês se tivessem depois, senão vocês vão ter que confiar em mim agora. Versículo 5 diz que feliz o homem que enche deles a sua aljava. Então, a aljava é o compartimento aqui atrás que você guarda as flechas. Então, o texto está falando que quem enche a sua aljava de flecha é bem-aventurado. Por quê? Olha a razão. Primeira razão, não será envergonhado. É essa frase aí, não será envergonhado, que se você olhar na revista corrigida, você vai ver que está no plural. E como eu também, eu dou aula de hebraico no seminário, então o texto hebraico aqui realmente fala no plural. Não serão envergonhados. Como a revista corrigida dizia, até o 1960. E também quando fala não pleitearão com os inimigos à porta, aqui na nossa revista atualizada está no singular, quando pleitear. Mas novamente, uma tradução que nós usávamos até 1960 coloca no plural, quando pleitearem. Qual a importância disso, reverendo? A importância é que quem irá pleitear, quem irá envergonhar ou não, não é o pai que será envergonhado porque os filhos são relapsos ou será engrandecido se os filhos forem uma bênção. Não. O que o Salmo está dizendo é que os filhos é quem serão ou não uma vergonha. É eles quem não serão envergonhados quando pleitear à porta com o inimigo. Isso é algo que o Salmo coloca como uma coisa que não é inútil. Investir nos filhos para que eles sejam uma bênção para Deus em primeiro lugar. Essa expressão, pleitear, quando você lê isso, o que você imagina? Pleitear com os inimigos à porta. Vocês já viram cena no YouTube? Assalto no portão de casa. Digite depois, agora não, mas depois você vai ver inúmeras pessoas tentando brigar com o bandido, querendo levar o carro. Coisa que não é recomendada. Então, se você tem, menino quer entrar, roubar o seu carro, depois você tem 3 filhos rapazes, um de 19, um de 22 e um de 25. A hora que o ladrão vê lá os 3 marmanjos, ele vai repensar, né, de levar o carro. Mas não é isso que o texto está falando. Pleitear, a palavra pleito, não tem a ver em sair nos tapas com o ladrão. Pleito tem a ver com falar, tem a ver com debater. E também essa expressão, a porta, não é no portão de casa, abrir o portão eletrônico antes de você entrar com o carro. Não, isso aí é uma coisa nossa. No mundo antigo, quando você pleiteava a porta, isso é uma referência a uma prática muito conhecida, quando as pessoas iam para as portas da cidade debater
alguma questão judicial, algum ponto, alguma sentença que era atribuída, era feita na porta da cidade. Então, ter filhos que tivessem a capacidade de, quando fossem à porta da cidade, tivesse a condição de pleitear, de defender a honra, a fé que os pais lhe ensinaram e que, pela graça de Deus, eles conseguiram caminhar no temor do Senhor. Isso é uma grande virtude, é algo que os Salmos celebra. Enfim, irmãos, o ponto é, a maioria das coisas que nós fazemos e que nós queremos para nós e para os nossos filhos está muito amarrada com aquilo que nós queremos para nós mesmos. A vergonha de ver filhos imprestáveis não é nem a vergonha de vê-los imprestáveis, mas é que olhar para eles imprestáveis, isso respinga em nós, e somos nós que temos vergonha. Ver filhos que se envolvem com práticas que não são aprovadas por Deus é uma vergonha, uma tristeza para eles, em primeiro lugar. Mas quando nós vivemos numa sociedade que todos criam expectativas como se nós fôssemos deuses e responsáveis por aquilo que o nosso filho será, quando eles escolhem fazer algo diferente, as pessoas culpam-nos, pais. Mas a verdade é que em todo tempo foi Deus quem cuidou de tudo. E por mais que nós nos esforcemos, a gente precisa aprender a confiar mais naquilo que Deus está fazendo. Porque mais cedo ou mais tarde, nós iremos passar e os nossos filhos vão ficar sozinhos. Então, nem que você queira, você não vai conseguir proteger e amparar os seus filhos para sempre. Uma ocasião eu estava embarcando também em outra viagem, eu estava no aeroporto de Guarulhos novamente. E já estava na sessão internacional e tinha uma moça, devia ter uns 19 anos, ela estava com fone de ouvido e dormindo, mas um sono pesado. E aí nós estávamos sentados do lado dela, eu, a minha esposa, e ela já estava não estava ainda no portão de embarque, estava assim numa parte ainda mais geral. E eu vi que o celular dela, o alarme, né, o famoso alarme, né, do iPhone, né, o alarme tocando. E o alarme é daqueles insistentes, sabe, que não para. Acho que ela colocou no modo insistir. E eu já estava incomodado com o alarme, mas depois eu fiquei pensando, gente, essa moça está dormindo aqui. Ela botou esse alarme certamente para lembrar do horário do voo. Eu não tenho nada a ver com ela. Mas, como eu sou pai, eu sei que se fosse a minha filha dormindo num saguão do aeroporto, eu gostaria que uma alma boa acordasse a minha filha. Ô menina, pelo amor de Deus, o que é isso que está tocando? Vá, você tem algum voo? E assim eu fiz. Comecei só tocando nela, eu não queria... Eu tive que sacudi-la, irmãos, porque ela estava realmente... dormindo, ouvindo uma música muito alta, eu sacudi ela várias vezes, ela acordou assim meio, não sabia o que estava acontecendo, e ela não me conhecia, se acordado com um estranho, imagina a situação, né, no aeroporto, achou que eu estava querendo roubá-la, eu só mostrei o celular dela assim, e estava tocando, e aí quando ela viu, ela mais ou menos entendeu o que estava acontecendo, ela ficou desesperada, meu Deus, meu voo, pois é, então... Ela saiu correndo, esqueceu metade da bagagem, volta aqui, tem mais coisas, então ainda corri atrás dela para levar umas sacolas. É isso, irmãos, que Deus faz com os nossos filhos. Quando nós não estamos perto, Deus envia pessoas para abençoá-los. E às vezes o que nós suamos para fazer, para explicar, às vezes Deus manda alguém totalmente estranho para ensinar algo que a gente já cansou de falar e eles não entendem. Aí chega uma pessoa dessa e fala algo, é verdade.
Meu filho, eu já falei isso para você 1000 vezes. Heranças do Senhor são os filhos. Eles são como flechas, de fato, na mão de um guerreiro. Mas são flechas que o Senhor prepara para que eles mesmos lutem as grandes batalhas que, infelizmente, em muitos casos nós nem estaremos aqui para ver. Mas nós cremos que a nossa parte foi feita. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, pelo desafio que ela nos traz. E ajuda-nos não só a entendê-la, mas também crer, colocar em prática e esperar os resultados em Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém.